Olá, muito bom dia para você que assiste o canal do Boi. Agora são 7 horas e 25 minutos pelo horário brasileiro de verão. Para você um bom dia, uma manhã excelente, uma excelente quarta-feira para você pecuarista, para você produtor rural, para você agricultor. E você vai ter a partir de agora as informações do agronegócio. Confira os destaques da edição de hoje. Mercado de reposição segue lento nesse início de ano, sem muitas alterações. Também vamos falar sobre demanda fraca e cotação da arroba do boi gordo, que segue pressionada nesse início de ano. A Organização Mundial da Saúde pontua que todo o estado de São Paulo é área de risco na transmissão da febre amarela. Também ainda hoje, no Bom Dia Produtor, falaremos do Fundo Rural. O Refis do Fundo Rural dispensa autorização judicial para bloquear bens de devedores. Muita informação para você a partir de agora. Fique conosco, já está no ar o seu Bom Dia Produtor. Acorda que o galo já cantou e o sol já vem fazer brotar mais um novo dia. Lenha no fogão, café pra esquentar e a bicharada no quintal. Horta pra molhar, tira leite no curral. Arreia o cavalo, tem gado pra campear. E nesse início de semana, nós estamos acompanhando as cotações da arroba do boi gordo e também da vaca gorda pronta para o abate. E você tem acompanhado aqui no Bom Dia Produtor que é uma sequência de valores que estão sendo recuados através das análises de mercado. Nós temos acompanhado que houve uma baixa nos preços da arroba do boi gordo na última sexta-feira. Tivemos na segunda-feira também um valor de baixa. E nós vamos acompanhar agora como que está a média Brasil, segundo a agência Rural Business, para os valores do boi gordo e também da vaca gorda pronto para o abate. Nós vamos conferir aqui os valores da arroba. Você pode acompanhar aqui comigo que o boi gordo, nos últimos 15 dias, fechou em baixa. Você pode acompanhar aqui que do dia 9 até o dia 23, até ontem, você pode perceber que houve um recuo nos valores da arroba do boi gordo que chegou a 2,44%. Isso é negativo. Você acompanha que no dia 9 do mês de janeiro estava em R$ 145,67. Já no dia seguinte, no dia 10, apresentou o recuo, ficando em R$ 144,73. Já no dia 15 do mês de janeiro, chegou a R$ 145,62. Já no dia 18, apresentou um novo recuo, ficando em R$ 145,11. E na última terça-feira, ontem, fechou em R$ 144,85 o valor da arroba do boi gordo. Essa aqui é a média Brasil que você acompanha no Bom Dia Produtor, com a apuração da agência Rural Business. Como eu havia dito, houve um recuo nos valores da arroba do boi gordo somente nos últimos 15 dias de 2,44%. Vamos ver agora a situação da vaca gorda pronta para o abate com a média Brasil nos últimos 15 dias. Você acompanha comigo aqui que no dia 9 do mês de janeiro estava em R$ 136,31. Já no dia seguinte também apresentou um recuo, ficou em R$ 135,62. No dia 15 de janeiro, o valor ele voltou a subir, ficando em R$ 136,36. Já no dia 18, alguns dias após, voltou a cair, fechando em R$ 135,61. E no dia 22, fechou em R$ 136 o valor da arroba da vaca gorda pronta para o abate na média Brasil, nas praças pesquisadas pela agência Rural Business. Como você pode perceber também, nesses últimos 15 dias, houve um recuo nos valores e chegou a ter um fator negativo de 0,13%. Você acompanha agora as cotações do boi magro nas principais praças de produção do país.
E agora o assunto é sobre a brucelose. O estado de São Paulo voltou a intensificar a vacinação contra a brucelose. E também registrou um aumento na vacinação contra a brucelose bovina, que é realizada em apenas uma vez na vida da fêmea. Isso quando elas estão entre 3 e 8 meses. Vamos ter mais detalhes com relação a essa informação com o repórter Gustavo D'Angelo. Os dados são da Secretaria de Agricultura de São Paulo e revelam que o índice de vacinação contra a brucelose cresceu no estado no ano passado. Foram imunizadas 93,50% das fêmeas bovídeas, contra 92,81% em 2016, o que significa que mais de 860 mil cabeças foram vacinadas na campanha realizada em 2017. A vacinação contra a brucelose é realizada uma única vez na vida das fêmeas, quando elas estão com idade entre 3 e 8 meses, e previne vários prejuízos, como abortamento, nascimento de bezerros fracos, retenção de placenta e repetição de cio. Outro dado apresentado pela Secretaria mostra que houve redução do número de fêmeas bovídeas com idade entre 3 e 8 meses envolvidas na campanha durante o ano de 2017. Foram registradas 44.854 cabeças a menos em comparação com o ano anterior, uma redução de 4,63%. No entanto, se considerado o rebanho bovídeo total do estado, em 2017, houve um acréscimo da ordem de 70 mil cabeças, um índice 0,63% superior a 2016. E agora o assunto é sobre o mercado de reposição. O mercado de reposição, nesse início de ano, está bem parado. Existe uma paradeira para a compra de animais de reposição, mas os preços ainda continuam firmes. Você tem agora a análise feita pelo consultor da Scott Consultoria, o Breno de Lima. Olá a todos, eu sou o Breno de Lima. Eu trago informações a respeito do mercado de reposição. O que a gente observou na semana passada é que, apesar do preço da arroba do boi gordo não estar muito sustentado, isso fez com que os recriadores, os invernistas, se afastassem um pouco das compras, diminuiu o volume de compras no mercado de reposição. Porém, mesmo com esse menor volume, as cotações elas seguem sustentadas no mercado de reposição. Isso porque, sazonalmente, nesse período do ano que estamos agora, janeiro, fevereiro, março, nesse início de ano, no período das águas, o capim ele tem uma maior capacidade de suporte e isso faz com que os recriadores invernistas se lancem ao mercado para comprar animais para depositarem suas pastagens. Diante disso, o cenário é de firmeza nos preços. A gente observa aí que a maior procura ainda são por categorias mais zeradas, como boi magro e garrote, para serem terminados agora nas águas ou recriados nas águas e terminados em confinamento. E no balanço geral, na média de todas as categorias e todas as praças pesquisadas pela Scott Consultoria, a gente teve uma valorização semanal de 0,3%. Para o curto prazo, tanto para o recriador como o invernista, vale a pena se atentar às condições que o mercado está impondo, pois a gente está com o preço da arroba pressionada e a cotação da reposição ela tende a se manter nesses patamares mais firmes devido a esse período das águas, onde a gente tem maior capacidade de suporte dos pastos, e então isso pode fazer com que estreite essa diferença no poder de compra aí do invernista e do recriador. Bom, pessoal, por hoje é só. Eu sou o Breno de Lima, zootecnista e consultor de mercados da Scott Consultoria. Até a próxima! Embora tenha diminuído o volume de compra, no mercado de reposição os preços ainda estão firmes. E nós vamos acompanhar agora como fica a relação de troca entre boi gordo e gado de reposição. E nós começamos pela região nordeste do país. Vamos lá para o Pará. Vamos ver aqui como fica a relação de troca em Paragominas, onde o preço da arroba do boi gordo fechou ontem a R$ 132,00 a arroba. O boi magro esteve cotado em R$ 1.610. A relação de troca é de um boi gordo para adquirir 1,4 boi magro. Com o garrote valendo R$ 1.350, a relação de troca é de um boi gordo para a compra de 1,6 garrote. E já o bezerro de até 12 meses esteve cotado em R$ 1.100 ontem. Na relação de troca ficou um boi gordo para aquisição de 2 bezerros. Vamos agora para a região sudeste de Rondônia. Nós vamos continuar na região norte do Brasil. Região sudeste de Rondônia, você acompanha comigo que a arroba do boi gordo fechou ontem a R$ 130,00. O boi magro esteve cotado em R$ 1.650.
a relação de troca é de um boi gordo para adquirir 1,4 boi magro. Já o garrote esteve avaliado ontem em 1.280 unidade e na relação de troca ficou um boi gordo para a compra de 1,7 garrote. E já o bezerro de até 12 meses esteve avaliado em R$ 1.120. Na relação de troca ficou um boi gordo para aquisição de 2 bezerros. E finalizando, vamos até a região norte do Tocantins, na cidade de Barretos. O preço da arroba do boi gordo fechou ontem. Vamos falar sobre o norte do Tocantins, tá? Você acompanha aqui o preço da arroba do boi gordo, fechou a R$ 128 por lá. O boi magro esteve cotado em 1.670, a relação de troca é de um boi gordo para adquirir 1,3 boi magro. Com o garrote valendo 1.430, sim, nós estamos na região norte do Tocantins, onde a arroba do boi gordo fechou a R$ 128, o boi magro fechou 1.670, a relação de troca ficou um boi gordo para adquirir 1,3 boi magro. O garrote esteve avaliado em 1.430, na relação de troca ficou um boi gordo para a compra de 1,5 garrote. E para finalizar, o bezerro esteve avaliado ontem em 1.190. Na relação de troca ficou um boi gordo para a compra de 1,8 bezerro. Você acompanhou a relação de troca com dados apurados pela Agência Rural Business com base ontem, terça-feira. Nós vamos agora acompanhar os números para o bezerro nas principais praças de produção do país. E o milho é um dos principais insumos para a pecuária brasileira e é sobre milho que nós vamos falar agora. O Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, o USDA, divulgou o seu 9º levantamento da safra de milho 2017-2018. Os números mostram estabilidade em relação ao relatório anterior, mas projetam uma safra 2,9% menor que a safra recorde de 2016-2017. A produção mundial de milho, o consumo e as exportações do grão são assunto de agora do Bom Dia Entrevista. Para falar sobre as projeções do USDA, eu estou aqui recebendo o João Pedro Cuti Dias, analista de agronegócio da rede SBA. João, bom dia. Bom dia. João, o USDA prevê no seu 9º levantamento a safra mundial de milho 2017-2018, uma produção de 1 bilhão e 45 milhões de toneladas. Para a safra 2017-2018, a produção mundial será menor que a passada, é isso? Previsão que é, porque a safra, o grande fator foi a excepcional produção de milho nos Estados Unidos nessa última safra, 384 milhões de toneladas. Eles não acreditam que repita essa produção, assim como o Brasil com 98 venha para 95 milhões. Por quê? Porque uma das razões é que o preço do milho caiu muito no mercado mundial. Hoje estamos falando milho na faixa de 3,60 o bushel, eu estudaria mais ou menos alguma coisa perto de 9,50, 9,80 dólares no porto. 30, 32 reais no porto, no caso brasileiro. Então isso, para um país como o nosso, que nós produzimos muito acima do que nós consumimos, o consumo do Brasil não fica na faixa de 58 a 60 milhões de toneladas, você gera um excedente de exportação muito grande. Só que o preço do milho no porto é muito barato, 155 dólares. Sim. Isso dá menos que 10 dólares por saca de milho. 10 dólares por saca de milho, então, Porto 31, 32, vamos pegar o maior estado produtor do Brasil, Mato Grosso, que produz perto de 26 milhões de toneladas. Para levar até o porto, ele gasta
15, 16 reais por saco. Não sobra nada para o produtor. Então, essa é a grande incógnita daqui para frente. Como é que vai se comportar o produtor em relação a plantar a segunda safra e qual é o grau de tecnologia que ele vai usar? E a produção brasileira, João? A produção mundial, segundo o USDA, vai recuar em comparação com a safra passada. E a produção brasileira também vai recuar? Vem para 95, de acordo com ele. Você tem uma produção na primeira safra já consolidada, que vai haver uma quebra em função da diminuição significativa da área de plantio e também pela questão que você teve em alguns estados, especialmente no Rio Grande do Sul, alguns momentos em que o milho estava emolecando, estava na fase de reprodução, muito calor, esse calor excessivo, falta de umidade no solo, então isso atrapalhou. Mas a previsão da Conab fala em 25 a 26 milhões de toneladas na primeira safra. E para a segunda safra, então é agora que começa a se definir o processo. Vai haver um atraso no plantio? Vai, porque atrasou o plantio da soja, consequentemente atrasa o plantio do milho segunda safra. Os maiores estados produtores, como Mato Grosso, Goiás, Paraná e Mato Grosso do Sul, deve começar a plantar agora, quando já era para já ter milho nascendo já. Então, com atraso no plantio, impactou isso aí. Agora, a grande questão é como é que vai ficar, qual é o grau de tecnologia. Se você usar um híbrido de alta performance, com todos os requisitos da moderna transgenia, você vai pagar quase 500 reais por um saquinho para plantar 1 hectare. 1 hectare, 500 reais. Com o preço do milho no Mato Grosso na faixa de 15 reais, no Mato Grosso do Sul 20, você precisaria de 25 sacos no Mato Grosso do Sul para pagar só a semente. Só que o custo de produção não é só semente, você tem fertilizantes, uma série de coisas. Então o custo hoje da lavoura de milho, Mato Grosso na faixa de 1.700 a 2.000 reais por hectare, é um fator que inibe. Então, o que vai acontecer com o produtor? Qual é o critério que ele vai ter? Ele vai usar um híbrido de menor preço, vai usar menos fertilizantes, vai usar menos a ureia em cobertura, ele vai ter que fazer alguma coisa para tentar reduzir o seu custo, já que o preço lá na frente não está muito animador. João, nós temos os números que o USDA divulgou, vamos ver os números? Nós temos aqui os números de produção, de exportação, de consumo e também os números quando você olha, o grande produtor do mundo é o americano, 384, foi a safra passada, né? Agora vamos ver a safra desse ano, ele trabalha com uma redução e voltando para 371 milhões de dólares. Esses números aqui são da produção... que escolheram esse ano. De milho da safra 2016 e 2017. Agora vamos ver 17 e 18 da projeção? Cai a produção, cai aqui, cai no Brasil e cai nos Estados Unidos. Para o americano também, esse patamar de preço, 3,60, 3,70 por bushel, não remunera ele, não. Através desses gráficos aí, nós podemos ver que houve uma redução de 3,6%, tanto nos Estados Unidos quanto no Brasil, na produção mundial, projeção do USDA. Vamos para a próxima tela, por favor? Nós temos aqui o consumo mundial de milho. O americano consome muito milho, especialmente para a produção de etanol. Ele gasta 130 milhões de toneladas de etanol. À medida que o preço do petróleo suba, como realmente já subiu, o etanol passa a ser um pouco mais competitivo. Apesar que o americano ele usa o etanol não apenas como fonte energética, ele usa como antidetonante na gasolina, né? Já o Brasil não, o Brasil usa o etanol como combustível mesmo. Essa aqui é a safra 2016 e 2017. Vamos ver agora a safra 2017 e 2018, na projeção do USDA. Você pode acompanhar aqui que também nós podemos ver que o consumo ele reduziu, né, João? O consumo, a tendência dele é aumentar também. Você pegar os consumos dos Estados Unidos, geral do mundo, fala em 3,1% o aumento de consumo. Cai a produção, aumenta o consumo, começa a haver uma regulação no estoque, que estava havendo um aumento nos estoques e começa a haver uma diminuição dos estoques. Nós vamos voltar aqui e vamos falar do consumo, porque esses gráficos aqui, eu queria fazer uma comparação entre a safra anterior e essa safra aí aqui não está mostrando. No mundo inteiro a previsão é aumentar 2,9%. O relatório do ISE vamos pegar o relatório aqui 2,9%. E vamos ver os fatores positivos, João. As exportações serão boas para o Brasil nesse ano, segundo esse relatório? A grande questão é o seguinte, é o custo para você levar esse milho nosso ao porto. O nosso milho é muito bom. Nós vendemos para os mercados mais exigentes
exigentes do mundo, que é o caso do Japão. Porém, o problema nosso é levar até o porto. O milho americano ele tem um custo de transporte de 20 a 25 dólares para levar do meio oeste americano lá no Golfo do México para exportar pela hidrovia. Nós não, nós temos um custo de quase 90 dólares para levar da zona produtora até o porto. Então, o que tira a competitividade do Brasil é a logística, não é o produto. Então, nós com a produção, se pegarmos a produção prevista pelo USDA de 95 milhões de toneladas, nós temos que exportar no mínimo 30 para poder não haver um excesso de um estoque de passagem muito alto. Porque nós vamos ter um estoque de passagem esse ano, já do ano de 2017 para 2018, alto. Você vê que nós estamos mostrando toda hora os preços do milho, tanto no mercado spot quanto no mercado futuro, uma queda de preço. Porque o consumidor sabe que tem milho estocado no Brasil, em volume suficiente para atender quase um semestre de consumo. E o que acontece? Deprime os preços. Agora, a questão toda, o preço no Brasil vai ver o comportamento da segunda safra. Como é que vai correr o tempo, se vai chover, vai na época certa e tal. Porque se não tiver a segunda safra, realmente dá um baque. Você vê uma quebra na segunda safra, há um baque nos estoques brasileiros. João, vamos falar das exportações. As exportações vão recuar para os Estados Unidos, segundo o USDA, vão recuar para o Brasil e já a Argentina vai aumentar 13% as exportações de milho. Você acha que isso pode impactar no valor do preço do milho no mercado nacional e também no mercado externo? Olha, não é por causa das exportações, é por causa da produção e dos estoques. A exportação vai fluir normalmente, só que o importador vai procurar um mesmo preço, vai brigar por um preço menor, e como até conseguiu, né? Se nós tivéssemos um estoque tão alto no mundo, nós estaríamos trabalhando com milho de 4,50, 5 dólares o bushel. Como tem um estoque alto, nós estamos trabalhando com milho de 3,70, 3,60. Então, o problema todo é isso aí. A Argentina saiu de um governo populista, demagógico dos Kirchner, entrou num governo sério, que é o Macri. O Macri que fez? Tirou os impostos na exportação do grão, consequentemente melhorou a rentabilidade do produtor argentino. E também a questão cambial. O dólar em relação ao peso se valorizou. Como os produtos são cotados em dólar no mercado internacional, o produtor argentino se melhorou a situação dele. Agora, a grande questão é que o clima na Argentina, nesse momento, não está sendo um dos melhores. Você está sofrendo com seca e calor em algumas regiões. Não sei até que ponto isso vai impactar na produção do milho na Argentina. João, última pergunta para a gente finalizar. Esses dados aqui mostram que o consumo mundial deve bater um novo recorde. O Brasil ele vai aumentar em consumo. Existe uma previsão, então, de que exista um maior consumo e uma menor produção. Isso vai fazer com que o preço do milho suba no mercado também? Não é suficiente ainda. Ainda? Não. Vamos ver o comportamento nos próximos anos em termos de oferta de milho. O grande diferencial chama-se China. A China consome 240 milhões e produz 215. Ela tem um gap de 25 milhões de toneladas. O que ela está fazendo? Ela tem estoque muito alto e está usando esse estoque. Só que na China, algum momento, ela vai entrar no mercado para importar. A hora que a China entrar no mercado para importar, sim, aí veria uma mudança significativa de preço. Vamos falar mais sobre esse assunto, é muito importante. Vamos falar sobre soja também. Vamos lá. Obrigado, João. Bom trabalho. Vamos a um breve intervalo comercial, voltamos daqui a pouquinho para falar sobre eventos, sobre os leilões com transmissão aqui pela rede SBA, que são os melhores do Brasil, e também vamos falar sobre prova de apartação. Você que é conhecedor do assunto, então fique com a gente, porque daqui a 2 minutos teremos mais informações para você. Fique conosco. Sete horas e 52 minutos pelo horário brasileiro de verão. Bom dia, produtor, de volta na sua manhã de quarta-feira. Agora o assunto é sobre prova de apartação. Mato Grosso do Sul recebe nesta sexta e neste sábado as provas Derby e Derby Classic. Aliás, são 2 provas e o melhor mesmo são os prêmios, que chegam até R$220 mil. E quem está na organização desse evento também é a Patrícia Leite Migliori, ela que é competidora e também uma das organizadoras do evento. E ela conversou com a Juliana Casanato. Veja. E o assunto de hoje, prova de apartação. Vamos falar sobre este assunto porque está
tanto em evidência aí nesses últimos meses. A gente percebe também que tem movimentado muito a economia com relação à comercialização dos animais da raça quarto de milha. Para falar sobre como é que funciona essa prova, como é que está em destaque todo esse assunto, nós vamos falar com a Patrícia Leite, que além de criadora do cavalo quarto de milha, também é competidora e realiza esse tipo de prova na propriedade, na Fazenda Gruta Azul. Patrícia, seja muito bem-vinda, obrigada pela sua participação. Obrigada. Vamos começar falando então como é que funciona essa prova. É bastante conhecida essa modalidade, porém também nos Estados Unidos e outros países, mas o que chama a atenção é que são animais da raça quarto de milha que participam. Por que só os animais quarto de milha? Bom, a apartação ela surgiu nos Estados Unidos do trabalho com o gado, né? Assim, nos ranchos americanos não haviam cercas antigamente, então eles formavam os lotes de gado para serem trabalhados. E o cavaleiro, né, o rancheiro, ele tinha que entrar e retirar a res que eles iam curar, iam fazer algum manejo com aquela res, eles tinham que tirar com o máximo de cuidado para não estourar a boiada, né? Entendi. Então, disso aí eles começaram a fazer brincadeiras nos ranchos para ver quais os cavalos que ganhavam essas brincadeiras, né? E por volta da década de 30 ou 40, isso virou um esporte lá. Então, e o cavalo do americano é o quarto de milha, né? E para esse serviço, ele tem morfologia ideal, mais a seleção ágil, talvez? Mais ágil, porque assim, a apartação ela exige paradas e giros rápidos, né? Porque quando você está cercando o boi, o cavalo vai, para, vira, muda de direção rapidamente. Então, o quarto de milha é ideal para isso aí. E vem sendo selecionado ao longo dos anos para isso, né? Vocês já estão fazendo essa prova na propriedade Fazenda Gruta Azul, já estão indo para a 4ª edição, né? E cada ano um negócio diferenciado. Qual que é a expectativa? Como é que vocês refletem sobre isso? Então, que é uma baita responsabilidade, né? É muito grande. Além de ser a primeira prova do ano, ela é muito aguardada, né? Então, assim, desde a primeira edição a gente pensou em fazer tudo da melhor forma possível e a prova vem crescendo, né? Desde 2015 até agora, a prova vem crescendo bastante, aumentando o número de cavalos, de competidores, então a expectativa para 2018 é muito grande, assim, melhorar o padrão de qualidade que a gente já está oferecendo nas provas e para o pessoal sempre sair satisfeito. Essas competições aí que tem durante alguns meses pelo ano, né? Não só da sua propriedade, mas também em todo o Brasil, né? São competições que participam também todas as pessoas, né? Todos os competidores. O que vocês buscam? Pontuação para que essa pontuação, premiação, é um preparo diferenciado a cada dia? Como é que é isso? Sim, nós temos eventos, a gente participa de eventos por 3 entidades diferentes, né? Que são a BQM, a Associação Brasileira dos Criadores de Cavalo Quarto de Milha, a ANCA, que é a Associação Nacional do Cavalo de Apartação, e o Núcleo Sul-Mato-Grossense de Apartação, que pontua por essas 2 entidades, né? Elas são interligadas ali, em questão de pontos, premiação. Então, a gente busca, né? A gente treina, hoje nós treinamos em maioria os filhos dos nossos garanhões com nossas matrizes, né? Animais de criação nossa, buscando pontuar aí os animais, porque nós comercializamos animais também. Nosso objetivo é colocar no mercado animais de qualidade comprovada, né? E esses valores agregados, a gente percebe também que existe uma movimentação econômica muito grande. A valorização do quarto de milha, também como outros animais, mas especialmente o quarto de milha, que é um assunto em destaque, parece que ela está saltando, né, para uns valores bem exuberantes, assim. Eu posso até citar o Metallic Cat, né? Que inclusive ele foi vendido no dia 20 de setembro agora, desse ano, inclusive, pelo valor de 25 milhões de dólares, né? Aproximando esse valor aí em reais, a gente tem mais ou menos próximo aos 80 milhões de reais. É um valor bastante alto, né? Mas a competição também ajuda a demonstrar essa raça e fazer com que ela adquira ainda mais valor, ou não tem nada a ver uma coisa com a outra? Sim, tem muita coisa a ver, né? O cavalo quarto de milha é um cavalo funcional para o trabalho, né? Principalmente o cavalo de apartação, né? O quarto de milha de trabalho. Então, as provas do quarto de milha, em sua maioria, são espelhadas na lida do dia a dia da fazenda, com gado. Então o cavalo, ele é para isso. Então, os esportes, as competições,
elas sendo aquecidas, né? Aquece o mercado também. Aquece o mercado. Nos Estados Unidos, a apartação é o esporte equestre que mais movimenta dinheiro. E aqui no Brasil, apesar da crise que tanto se fala, o mercado equestre continua aquecido. O quarto de milha continua aquecido, leilões alcançando altas médias, a comercialização de animais. As provas, a cada prova o número de inscrições aumenta. Então isso mostra a força do cavalo, né, no cenário nacional e internacional. Nessa prova, então, vocês tiveram 152 inscrições, né? É um número bastante alto, pessoas de todo o Brasil vieram participar? Exatamente, é um número alto de inscrições, principalmente por ser um evento de idade limitada, né? Então, são só animais de 4, 5 e 6 anos que participam, o que limita muito o número de animais que vai, mas torna a prova grande exatamente por isso, né? Porque é uma prova especial para esse tipo de animal, né? Que são os animais jovens, que exigem mais dos cavaleiros que estão montando. Então, a expectativa é aumentar. Na apartação, as inscrições têm aumentado nos últimos anos aí. Na BQM, que reúne provas de todas as modalidades, o aumento foi muito expressivo também, do ano passado para esse ano. E a expectativa é aumentar cada vez mais. E lá na propriedade, vocês têm um garanhão que vocês colocam ele em destaque, que a gente pode falar que ele é o grande destaque da fazenda? Sim, com certeza o destaque nosso ali é o Disquetes King, né? Um cavalo que a gente trouxe dos Estados Unidos há cerca de 6 anos e ele já está com 3 gerações competindo em pistas e pelo segundo ano, o ano passado ele ganhou o ranking da BQM como melhor reprodutor em apartação, liderou também até o fim o ranking da ANCA como melhor reprodutor de apartação e esse ano também está liderando o ranking da BQM. Então ele tem um garanhão jovem e está se destacando aí como reprodutor, colocando campeões nas pistas, não só em apartação como em outras modalidades também. Muito bacana. E agora a gente também aproveita esse espaço para dar uma reforçada e já deixar o convite, né? Porque em janeiro nós teremos esse grande evento, já está marcado. Aliás, vocês sempre marcam com bastante antecedência. Dia 26 e 27 de janeiro nós teremos essa prova tão especial, tão aguardada, inclusive por quartistas aí de todo o Brasil, que é esse grande evento que vocês reúnem pessoas de todo o Brasil, até de fora, inclusive, né? Isso, exatamente. A prova, ela é aberta ao público, então, assim, a gente aguarda, vai o pessoal da região, de fora, né? Não vem só competidores de outros estados, vem espectadores de outros estados também. O juiz é americano, a prova é julgada por um americano, pelo alto nível, né, do gado, dos competidores que a gente traz. E tivemos, inclusive, já competidor americano competindo com a gente. Que bacana, né? Uhum. Então, realmente, a expectativa para esse ano que vai entrar agora, 2018, ainda é melhor do que a de 2017? A gente pode falar isso? Com certeza. A gente está preparando a casa para isso aí, né? Para ser um evento ainda maior em termos de qualidade de prova, de espectadores, de tudo. Tá certo, Patrícia. Quero agradecer muito a sua participação, viu? Obrigada por ter vindo aqui, cedindo um pouquinho do seu tempo para falar sobre essa prova, né? Que a gente percebe um grande destaque, um grande envolvimento, inclusive econômico, né? Se situando aí em toda essa prova e eu te agradeço por essa participação. Obrigada. Eu que agradeço. Tá, então, algumas informações com Patrícia Leite, falando da prova de apartação, né? Reforçando aqui o convite para você, no mês de janeiro de 2018, já anota aí na sua agenda, é aberto ao público, você pode ir como competidor também participar do evento, acompanhando essa prova, né? Essas modalidades também de perto, Fazenda Gruta Azul, realizando no próximo, aliás, no dia 26 e 27 de janeiro de 2018, você já está convidado. A gente fica por aqui, foi um bom papo, né? E até uma próxima oportunidade. E vamos agora relembrar uma das principais feiras agropecuárias realizadas no Brasil, que foi a Expofer, que aconteceu no ano passado e aconteceu no estado de Roraima. Quem esteve por lá e acompanhou de perto todos os detalhes foi a repórter Rosa Cabral. Uma das festas mais tradicionais do estado de Roraima, a Expofer, na capital Boa Vista, 11 dias de evento. História para o SBA, que pela primeira vez transmitiu ao vivo a feira nesta região norte do Brasil. E para a exposição, que se mostra em um canal nacional também pela primeira vez. Isso não deu muitas visibilidades, né? Muitas pessoas já ligaram de outro estado, querendo saber como é que vem, como é que faz, como são as coisas aqui. E como as coisas andaram por aqui.
Assim, uma vitrine com genética, competições com várias modalidades esportivas do mundo do campo, negócios do pequeno ao grande empresário, os leilões, cursos tecnológicos, negociações de crédito rural. E na primeira noite, no palco do discurso, as chaves da Casa Expofé para quem produz. Estamos brindando ao nosso homem do campo, aos nossos produtores, à nossa população, com a nossa 40ª festa Expofé. Construímos a ambientação para o agronegócio. Os nossos técnicos da Secretaria de Agricultura estão aí disponíveis para elaborar os projetos para os nossos produtores. O nosso pequeno produtor da agricultura familiar, que é o alvo da nossa grande preocupação, de dar todas as condições para que eles possam crescer. As palavras da governadora Sueli Campos alinham com a declaração desse expositor, quando se refere à venda dos tratores agrícolas, financiados na grande maioria para a agricultura familiar. Nós vendemos além do que nós temos disponíveis para entrega hoje, tanto tratores quanto caminhões, né? Nossas vendas foram todas em cima do Mais Alimentos, né, através do Banco do Brasil. Fomos em busca de agricultor que também movimenta a feira. E encontramos a turma que produz farinha. Opa, nada de mão na massa. Tecnologia a todo vapor. Era bem difícil, hoje está bem mais fácil, né? Porque a gente realmente faz essa estrutura e sai bem mais facilitoso. Aqui é o nome desse forno? Esse é o forno industrial. Quantos quilos mais no sistema industrial? Esse aqui é o seguinte, com esse pequeno aqui, antes a gente fazia uma condição de 4 sacos de farinha por dia. Esse aqui hoje, nós estamos fazendo 20 sacos por dia. A engenhoca é cópia, mas aqui é original na iniciativa do Joel Vitoriano. Na verdade não é uma invenção, mas uma cópia, né? Porque eu já tinha visto outras, aí a gente fez e trouxe aqui para a região para melhorar o nosso trabalho, né? Eu falei, esse já é o 5º que nós fabricamos. E o custo-benefício? Compensa, que aí alivia muito a mão de obra, né? Diminui a mão de obra e aumenta muito a produtividade. Tá certo, vamos seguindo porque o negócio agora é pecuária. Tem raça nova nos leilões dos roraimenses. O anfitrião de Um Novo Tempo assina pelo nome de Cenepol Taquari, vindo do estado do Mato Grosso do Sul. Muito gratificante, uma responsabilidade muito grande de trazer o que nós temos de melhor da nossa genética para pulverizar o Cenepol aqui no estado de Roraima. Foram mais de 5.000 quilômetros dentro de uma carreta. Hoje fazem exatamente 30 dias que esses animais saíram da fazenda, se tiram um pouco, são jovens, mas tem toda a vida reprodutiva pela frente. Foram trazidos 30 machos e 10 fêmeas. E na força da credibilidade do martelo, o leiloeiro Éder Benite acelerou o gogó e fechou médias de 13 mil para os touros e 15 mil para as matrizes. A raça foi o chamariz que atraiu a nelorista Mariene do Carmo ao recinto. O foco é o cruzamento industrial. Ele tem uma vantagem mais ou menos de 6 meses na frente do Nelore, né? Então isso conta muito. É um gado dócil, de fácil manuseio, né? Então essas duas coisas atraíram muito na nossa vontade de introduzir essa raça. Na noite seguinte, o Nelore Sinuelo 2R, que embarcou do estado do Acre e por aqui chegou com a missão de somar no melhoramento genético. É a primeira vez que estamos aqui no estado de Roraima e muito proveitoso, eu acho, porque a gente vem com o intuito de agregar valores, mais peso, mais fertilidade, entendeu? Mais acabamento nesses animais. E quem buscava uma seleção diferenciada diz porque comprou. Isso aí ajuda a gente a incrementar o rebanho, né? Ajuda a gente a fazer a melhoria genética com menos tempo. Essa qualidade que os meninos trouxeram do Acre aí é fora de sério. Os leilões são muito importantes em todos os estados que a gente vai. Você pode ver que o próprio Canal do Boi, que é o grande divulgador dos leilões no Brasil, tem leilão quase todo dia, ou todo dia praticamente. Então, assim, é uma forma muito eficiente de fazer com que o nosso pecuarista venda os seus animais com um preço um pouco melhor do que venderiam normalmente nas propriedades.
E assim a exposição seguiu o rumo do sucesso em expectativas e números. No mundo dos negócios rurais, a previsão de 35 milhões bateu o martelo numa porcentagem acima do programado, chegando à casa dos 40 milhões de reais. E, deixando a pasta dos negócios, entra em cena a diversão. E, de repente... Demonstra os competidores que a vida se expande. Vou cantar para reporte, pois tem quem me mande. E também é do Mato Grosso do Sul e a cidade é Campo Grande. E seguindo, noite ou dia, tem animação. Na terra de pecuária, a cavalgada, uma das atrações da Expofé, mais de 200 cavalos e seus donos saíram da cidade rumo ao parque. Na chegada, churrascada gaúcha. Há 6 anos, quando começou a cavalgada, eram assadas 13 costelas. Hoje são 61. E o tempo de duração aí, para que fique nesse ponto aqui, 5 horas de fogo. Acho que fazer com amor e carinho, né? Tudo fazendo com amor faz bem feito. Nossa comitiva começou sem personalização, hoje já estamos personalizados e vamos cada ano aumentar mais a nossa comitiva. Todo mundo uniformizado? Todo mundo uniformizado. Vamos colaborar e vamos patrocinar e vamos participar. E tem a bravura dos peões de rodeio. Marcos Brasil, locutor de rodeio, emprestou seu carisma para animar a plateia e fez o seu show. Enquanto isso, nos bastidores, aquecimento e um certo nervosismo. Aí o coração fica batendo rápido, ainda mais se é rodeio, muita gente olhando, então sempre tem um nervosismo, né? Imagino que sim. E já na arena, olha que espetáculo. Conseguir se manter 8 segundos em cima do animal em busca de prêmios. É ter coragem. Às vezes, o sonho de ser campeão fica ali mesmo na arena, com direito à explicação. Acredito que o touro entrou na contramão e eu desci um pouco a desejar, não joguei o braço, perdi a velocidade do touro e foi tudo embora. Bom, ganhando ou perdendo, para o público, o espetáculo é a diversão. Muito bom, muito divertido, né? Voltar às raízes, é muito legal. Estou muito feliz nessa noite aqui, junto com toda a família e os amigos aqui. O peão é o maior artista que nós temos, né? Aqui é o nosso palco, aqui é o nosso show e eles são os verdadeiros artistas, desafiando a morte a cada abrir de porteira. E a cada coragem demonstrada, como esta do menino brilhando na prova do tambor, quem sabe, inspiração? A família toda está sendo, já estou até no propósito de colocar o meu filho para fazer também, muito legal, top, top. Então o público vem para prestigiar o rodeio e para ver que realmente é uma belíssima festa, né? Quem participa do rodeio vem daqui, vem de fora? Aqui tem gente que vem, o pessoal daqui de Boa Vista, de todos os municípios, e aqui a vizinhança também, o pessoal de Manaus está aqui também participando, tanto da parte de tambor, de montaria, de empenho, tudo, eles participam. Então é um rodeio grande que traz muita gente para cá. E na última noite... A festa fica por conta de Michel Teló, que está rodando o Brasil com um projeto bem sertanejo e, segundo ele, muita prosa boa. Eu vou falar para vocês que deu uma saudade da minha terra. Sempre muito especial, sempre recebido com muito carinho. Roraima, a turma é animada demais, é gostoso quando você vem e a galera te acolhe tão bem.
8h12, hora de intervalo comercial. Nós vamos a um breve intervalo, mas voltamos daqui a pouquinho para falar sobre a febre amarela. A Organização Mundial de Saúde apontou que todo o estado de São Paulo é área de risco. Daqui a pouquinho você terá detalhes. Fique com a gente, voltamos em 2 minutos. Bom dia, produtor, na sua manhã de quarta-feira, agora são 8h15 pelo horário brasileiro de verão. Agora um dos assuntos muito importantes para você que nos assiste nesse momento. O assunto é sobre a febre amarela. A OMS, Organização Mundial de Saúde, incluiu todo o estado de São Paulo como área de risco na contaminação à febre amarela. E como também isso inclui o interior de São Paulo, nós preparamos uma matéria especial para você que mora no campo. Assista. Presente em um vasto território do Brasil, a febre amarela é uma doença grave e que acarreta altas chances de morte. É transmitida pela picada de 3 mosquitos diferentes, sendo que 2 deles vivem em matas e áreas rurais. A febre amarela ela tem 2 tipos de transmissão. Um é na zona urbana e a outra é a silvestre, que ocorre na zona rural. Na zona rural, a transmissão dessa doença ocorre quando um animal primata, né, não humano, que é o macaco, se contamina com a doença e, através do mosquito, essa doença é transmitida ao homem. É importante ressaltar que o vírus não é transmitido diretamente dos macacos aos homens. Portanto, a morte dos animais se torna um alerta para que sejam tomadas medidas de proteção da população. Assim, não se deve matar os macacos, como ocorreu em alguns casos recentes. No campo, a orientação é deixar os ambientes limpos para evitar criadouros dos mosquitos e se atentar para o encontro de macacos mortos. O principal cuidado é a eliminação de criadouros, né? Então, assim, os produtores devem estar cuidando dos seus maquinários, das suas ferramentas, né? Daqueles objetos que às vezes vão ser descartados, para ver se ali não tem reservatório de água parada, onde possa ocorrer ali, né? Larvas, né? Então, criadouros desses mosquitos. E também é importante que o produtor, se ele encontrar algum macaco morto em sua região ou em mata fechada, entrar em contato urgentemente com a vigilância epidemiológica. Só aqui no estado de São Paulo, o número de mortes por infecção por febre amarela chegou a 21 desde janeiro de 2017. Já os casos de infecções contraídas dentro do estado chegaram a 40. Diante da situação, a Organização Mundial de Saúde resolveu incluir todo o estado paulista na área de risco de transmissão de febre amarela e recomenda vacinação para quem viaja para qualquer parte do estado. Com o aumento da preocupação em relação à doença, a campanha de vacinação com doses fracionadas teve que ser antecipada para o dia 29 de janeiro em 54 cidades do estado paulista, incluindo áreas rurais. A meta é vacinar 8.300.000 pessoas. A melhor medida de prevenção hoje é a vacinação. A vacinação da febre amarela está disponível em todas as unidades básicas de saúde. Ela é gratuita e tem uma excelente eficácia. Gustavo D'Angelo para o SBA. E nesse início de ano, estamos recordando as principais matérias, entrevistas e também reportagens que foram ao ar em 2017. E nós falamos muito também sobre apicultura em 2017. É bom lembrar que a produção de mel em 2017 foi uma das melhores nos últimos 5 anos. A safra bateu recordes. Quem traz para a gente agora detalhes sobre esses dados é um apicultor aqui de Mato Grosso do Sul. Confira agora a entrevista na reportagem do Bom Dia Produtor. E por aqui o assunto é a apicultura. E olha, o mel natural brasileiro vem cada vez mais conquistando o mercado internacional. Tanto que nos primeiros 10 meses deste ano de 2017, aumentaram praticamente quase o dobro em comparação com o mesmo período do ano anterior. Com isso, o mel ocupa a 29ª posição no ranking das exportações de produtos básicos aqui do nosso país. E claro, o mel comemora uma boa safra neste ano de 2017. Saiba como está o cenário da apicultura para o Brasil no Bom Dia Entrevista. E
para fazer um balanço do cenário da apicultura para este ano de 2017, comentar os bons resultados, estamos recebendo também em nossos estúdios o Albano Arthur de Bongures, que ele que também é idealizador do mel Vovô Pedro, que faz muito sucesso aqui no estado de Mato Grosso do Sul e também, claro, também no cenário nacional. Bom dia, Albano, seja bem-vindo aqui ao programa. Obrigado. E olha, nós temos aqui satisfação de conversar contigo, porque o Brasil comemora a melhor safra dos últimos 5 anos. É isso mesmo, Albano? É verdade. Esse ano, desde o começo do ano, nós viemos obtendo boas safras, principalmente aqui no Brasil Central, né? Temos informação que o Nordeste também conseguiu boas produtividades, está conseguindo produzir bem. E realmente essa é a melhor safra dos últimos 5 anos. E o que o produtor que trabalha com mel, o que ele fez diferente para ter esse resultado tão satisfatório, o melhor desses últimos 5 anos, Albano? Em primeiro lugar, eu acho que mais é uma dádiva da natureza. Nós somos muito dependentes da natureza para a produção. E esse ano ela se comportou de maneira bastante favorável, né? O fator que nós também estamos vivenciando agora é que o apicultor está conseguindo se capitalizar. Nós viemos de bons preços no mel nos últimos anos. Desde 2010 para cá, quando o Brasil começou a exportar com maior número de produção, né, de mandar para o exterior, o produtor brasileiro, o apicultor brasileiro vem conseguindo se capitalizar e ele tem ano a ano investindo mais na sua atividade, na sua produção. A gente vem observando que tem novos produtores entrando, os que já aí estavam estão procurando melhorar a sua atividade, aumentando o seu número de colmeias e com isso, ano a ano, a gente vem conseguindo melhorar a produção no Brasil. Me diz outra coisa, a gente estava conversando também que quem trabalha com o setor de mel tem que estar preparado agora para a entrada dos orgânicos. O que isso vem influenciando em todo esse cenário que você trabalha? O Brasil já vem trabalhando nesse mercado de mel orgânico já de uns 4 anos para cá, 2010, 2012, ele começou a entrar nesse mercado de orgânicos. Aliás, era um dos poucos países que conseguia classificar esse produto como mel orgânico. A partir deste ano, a gente tem algumas informações que alguns outros países, até com produção mais significativa do que a nossa, também estão conseguindo alcançar esses mercados. Isso que está nos deixando um pouco apreensivo, né, para esse ano que vem. Eu não sei como é que esse mercado vai se comportar, porque existe 2 mercados no mercado internacional para produtos orgânicos, de 20% a 30% a mais do que o mel convencional. E nós temos obtido nesses últimos anos esses preços em função desses produtos orgânicos. E outra coisa, falando ainda sobre o mercado nacional e internacional, quando a gente fala sobre as exportações, os Estados Unidos, ele lidera aí de tudo que é enviado, 87% vai para os Estados Unidos. Por que eles compram tanto produto brasileiro, tanto mel? O principal destino para o mel brasileiro é os Estados Unidos, são os Estados Unidos. Mas eu acredito que não seja tudo consumido lá não, ele acaba sendo porta de entrada do mel brasileiro para outros mercados que ainda nós não conseguimos atingir e eles já atingiram. Então, eles acabam repassando esse nosso produto para outros destinos. É por isso que vai-se tanto para os Estados Unidos, né? Uma pequena parcela, alguns exportadores brasileiros, eu sei que conseguem colocar na Europa, mas é um mercado mais difícil de ser atingido. Agora, fazendo um ping-pong aqui com o Albano, eu quero que você me elenque um avanço neste ano de 2017 e também um retrocesso. Vamos começar com o avanço? Vamos. O que você considera que foi um avanço para este ano de 2017? Eu acho que foi a boa remuneração que os produtores conseguiram. Historicamente, o mel é vendido em torno de $2 o quilo. Isso dá em torno de R$7, R$8, né? E esse ano, a gente observou, ano passado, esse ano, a gente tem observado que mel está sendo comercializado a R$10, R$12, R$13, R$15 em algumas praças, né? Isso daí animou muito o pessoal da apicultura, né? E uma coisa que está nos deixando apreensivo é a divisão desse mercado de orgânico com outros mercados que estão conseguindo atingir agora a partir desse ano, né? Então isso a gente está um pouco apreensivo porque não sabemos ainda como que vai se comportar isso, né, para o mercado, para o mel brasileiro.
Agora, Albano, olha só, uma das conquistas esse ano foi o beneficiamento do mel de abelha sem ferrão, que foi regulamentado no estado de São Paulo, agora no mês de outubro. Nós temos aqui uma matéria, eu vou perguntar para o meu produtor se já está no ponto, para a gente poder dar uma olhadinha e a gente volta a discutir sobre o assunto dessa regulamentação. Dá uma olhada. A produção de mel das abelhas sem ferrão é uma boa alternativa de renda aos agricultores familiares, pelo baixo custo e alta rentabilidade. Aqui em São Paulo, muitos investem no negócio, mas era preciso aperfeiçoar o segmento. Foi pensando nisso que a Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado aprovou recentemente a resolução para a regulamentação técnica para a fabricação, beneficiamento e o controle de qualidade do produto. De acordo com a Secretaria, o objetivo da regulamentação é padronizar a identidade, qualidade e os requisitos adequados para o processo de beneficiamento do mel para o consumo humano. No regulamento técnico define-se alcance, classificação, processamento, composição, acondicionamento, armazenamento, higiene e rotulagem adequados para a meliponicultura. A iniciativa conta com o apoio da Embrapa Meio Ambiente e do Instituto de Tecnologia de Alimentos. Olha, mais uma possibilidade, Albano, de comercialização, mesmo sendo pequena em relação à APS, como o senhor estava me dizendo, mesmo assim é um avanço? É um avanço, é um alento para aqueles entusiastas da meliponicultura, né? Que tem muitas pessoas que gostam de criar esses animais e tinham dificuldade de comercializá-los, os seus produtos, né? Com essa regulamentação, ele pode colocar os seus produtos em um mercado formal para exposição e venda. E para a gente poder finalizar esse bate-papo sobre mel, 2018, quais são as expectativas, Albano? Olha, nós estamos bastante esperançosos. É um ano político, né? Eu acho que nós que trabalhamos basicamente no mercado interno, em 2017 foi meio complicado para a gente, o poder aquisitivo do povo brasileiro foi bastante difícil, né? E a gente espera que 2018 gire mais, circule mais dinheiro, que os produtos apícolas sejam mais divulgados, que a população aceite melhor os produtos apícolas. Até hoje, infelizmente, a grande maioria das pessoas dá uma conotação de medicamento e não de alimento para o mel. Nós temos que mudar essa concepção. É um ótimo alimento que deve ser consumido por todas as pessoas, né? E não só como medicamento, só quando a pessoa está gripada ali, que lembra, não, vou lá pegar um melzinho tal para cortar a minha tosse. Mas pode ser usado nessa situação também. A gente acredita que vai ser um ano de boas produções também, porque a gente já vem com esse histórico, né? E esperamos que os preços dos produtos para os apicultores se mantenham, né, para que eles continuem sendo condição de serem capitalizados. Tá certo. Olha, nós conversamos com Albano Arthur de Bongurski, ele que trabalha com mel há muito tempo, é um grande entusiasta, idealizador também do mel Vovô Pedro, que é muito importante aqui para o estado de Mato Grosso do Sul, para que você tenha essa visão de como está cada vez mais avançando esse setor e cada vez melhor remunerado. Muito obrigada pelas informações, Albano. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês. E nós voltamos aí com o Antônio Gustavo. E agora o assunto é sobre previsão do tempo para a região sudeste. Por lá existe muita chuva, mas essas chuvas vêm de forma como é conhecido como áreas de baixa pressão e é justamente esse sistema que vem beneficiando os pastos da região sudeste. Quem traz para a gente mais detalhes, mais informações é a Juliana Rezende da Somar Meteorologia. Juliana, esse sistema de baixa pressão continua chegando até a região sudeste do Brasil? Exatamente. Áreas de baixa pressão ainda devem seguir atuando na região sudeste, mantendo as instabilidades mais frequentes na região. Agora a umidade do solo segue mais elevada aqui nessas áreas mais ao sul. O estado de São Paulo, sul de Minas Gerais, é que devem ter recebido pancadas mais expressivas e por conta disso o solo também segue com mais umidade, beneficiando grande parte do crescimento dos pastos. Nos próximos 5 dias, as instabilidades agora na região sudeste começam a ganhar intensidade aqui no Triângulo Mineiro. Grande parte do estado
estado de São Paulo até o sul de Minas Gerais. As chuvas são mais fracas no norte mineiro e também no Espírito Santo. Tem previsão de chuva forte aqui para o Triângulo Mineiro, acumulados que podem passar até de 100 milímetros. Isso ocorre por conta de instabilidades no alto da atmosfera que conseguem também manter as chuvas na região sudeste. Durante a segunda semana, essa chuva vai ganhar cada vez mais intensidade. O novo corredor de umidade vai passar a atuar no Brasil Central, trazer instabilidades fortes. Em Minas Gerais, Espírito Santo e no Rio de Janeiro, o acumulado é bastante expressivo. Pode alcançar até 130 milímetros em apenas 5 dias. Conforme a chuva ganha força nas áreas mais ao norte da região, aqui no estado de São Paulo, as instabilidades perdem intensidade. Mas a chuva não cessa, ainda segue tendo previsão de pancadas isoladas, especialmente concentradas no final do dia. No decorrer do terceiro e último período, as chuvas agora na região sudeste perdem intensidade. Mesmo assim, ainda segue tendo previsão de tempo mais instável nos 4 estados da região. Os volumes mais expressivos dessa vez ficam em torno de 30 milímetros e se concentram no estado de São Paulo e metade sul mineira. Então, no decorrer das próximas semanas, teremos previsão de chuva ganhando intensidade na região sudeste, o que segue favorecendo a maior parte do crescimento dos pastos da região. Daqui a pouco eu volto com mais previsão do tempo. E o Canal do Boi possui empresas parceiras que apresentam para você, produtor rural, as melhores opções de compras. E agora o assunto é sobre as braquiárias que vão ajudar você a produção de palhada. Quem traz para você os detalhes é o engenheiro agrônomo da Germipasto, Guilherme Beretta, que já está por aqui nesta manhã de quarta-feira. Guilherme, muito bom dia para você. Olá, Antônio, bom dia a você que nos assiste também pelas lentes aqui do Canal do Boi, do Bom Dia Produtor. Olha, Antônio, o assunto dessa participação é justamente a palhada, mesmo porque nós estamos prestes a colher a safra de soja aqui no centro-sul do país e você deve estar preocupado em escolher qual a melhor braquiária que vai povoar o seu solo para que você proteja, né, e faça esse colchão que é justamente a palhada. A palhada, que você já sabe, traz inúmeros benefícios, segurança de produtividade, afinal, uma das grandes funções da palhada é justamente a manutenção da umidade no solo, melhoria da aeração, da infiltração, decomposição da matéria orgânica, que é tão importante para a sustentabilidade de produção de um solo, e também a questão de terrenos declivosos, né, onde você tem um certo grau de inclinação. A palha serve justamente para não deixar escorrer essa água e que, se escorresse, né, fatalmente tinha um problema de erosões, onde nós temos aí assoreamento de rios e danos para a natureza. Sem dúvida nenhuma, uma das grandes técnicas que já está no Brasil há mais de 40 anos e traz, como eu já disse, uma garantia de produtividade na sua lavoura da soja. Olha, meu amigo, a grande vedete talvez dessa palhada é justamente a braquiária rusiziense, né? E a Germipasto tem esse produto para comercializar para você. E quando o intuito é fazer a safra de boi durante a entre-safra, né, a safrinha de boi, nós temos algumas outras opções, como a própria braquiária Piatã, o braquiarão Marandu e também a braquiária Decumbres. Tudo isso à sua inteira disposição na Germipasto. E lembro você, tome cuidado para não comprar gato por lebre. Nós temos aí várias concorrentes no mercado e cada uma tem a sua apresentação de comercialização da semente de pastagem. Lembre-se que a semente pura da Germipasto, com 80 de valor cultural, nós temos aí aproximadamente 161 sementes, e isso quer dizer que a cada 1 quilo de sementes por hectare, você vai estar adicionando aí em torno de 16 sementes por metro quadrado, e isso fica a pergunta: qual a quantidade de plantas estabelecida que você quer? Né? Nós já temos aí experiência de produtores rurais que fazem a integração lavoura-pecuária, que trabalha com 1 a 2 quilos por hectare e fica um espetáculo a sua formação, a sua cobertura morta aí no seu solo. Olha, exemplo disso é o Dr. Marcelo Arf, um pesquisador da Fundação Chapadão, aqui em Mato Grosso do Sul, que trabalha com o plantio direto, com a produção de palha há algum tempo, e a partir de agora a gente vai assistir um vídeo que ele fala um pouquinho mais sobre essa grande técnica. Confere aí. Nós
nós estamos numa região, né, com condições de solo de textura bastante arenosa, né? E aqui a palhada vamos falar assim, seria um primordial para o sistema de produção da cultura da soja. Por quê? Nessa região nós temos uma boa quantidade de chuva, porém mal distribuída. E como é um solo de textura um pouco mais arenosa, nós não conseguimos uma boa retenção de água durante todo o desenvolvimento da cultura. Então a palhada seria um fator primordial, né, onde nós evitaríamos a perda de água por evaporação, né, manteríamos uma umidade no solo mais adequada e mantemos a temperatura do solo, né, onde com isso nós temos uma boa condição para um bom desenvolvimento da planta durante todo o seu ciclo. Então a raiz da palhada, no caso da planta de cobertura, ela vai criar, como é uma raiz bastante agressiva, ela cria canalículos no solo, né, melhorando a estrutura desse solo, ou melhorando a aeração desse solo, né, e também ela serve, vamos falar assim, que ela serve como um colchão, não deixando que esse solo ele se compacta, né. Então depois que essa planta é dessecada, essa raiz é decomposta, ela vai criar canalículos, melhorando a infiltração de água, melhorando a aeração do solo e, consequentemente, isso vai estar beneficiando a cultura que está vindo posterior. Olha, tá aí os grandes resultados da Fundação Chapadão, Dr. Marcelo Arce falando exatamente dos benefícios do plantio direto, né? A criação de canalículos, a decomposição dessas raízes que faz com que você tenha uma condição muito mais favorável na estrutura do solo e tudo isso garantia de produtividade. Olha, meu amigo, pega o telefone, entre em contato com a central de vendas da Germipasto, toda uma equipe à sua espera para estar prestando a parte comercial e também informações precisas para que você tenha segurança aí na sua lavoura. Operadora 67 3389 6700 e também 0800 647 0050. Na sua página aí na sua tela também o nosso endereço na rede mundial de computadores, né, o www.germipasto.com.br. Mídias sociais, nós estamos presentes também tanto no Facebook como no Instagram. E para você ver, né, visualizar casos de sucesso, informações a mais sobre o plantio direto, você encontra lá no YouTube centenas de vídeos à sua inteira disposição. Antônio, o recado de hoje era esse. Um grande abraço a todos. Amanhã estou de volta nesse mesmo horário. É com você, Antônio. 8 horas e 36 minutos. Vamos a um breve intervalo comercial. Voltamos daqui a pouquinho para falar sobre produção leiteira, sobre tecnologias que auxiliam ao homem do campo. Fique por aqui, nós voltamos em 2 minutos. 8 horas e 39 minutos pelo horário brasileiro de verão. Bom dia, produtor, de volta na sua manhã de quarta-feira com muita informação. E agora o assunto é sobre pecuária leiteira. A Cemex do Brasil desenvolveu um sistema onde você, produtor de leite, pode monitorar vacas e novilhas em tempo real. É o sistema A124. São 2 colares com sensores que levam toda a informação do gado para você no seu computador. Veja agora detalhes na reportagem. A Cemex Brasil, sempre em busca da constante inovação, apresenta a seus clientes e parceiros de todo o Brasil soluções que ajudam e facilitam o dia a dia do produtor. Neste programa, iremos falar mais sobre o programa Cemex AI24. Iremos explicar e mostrar na prática como funciona o sistema de monitoramento. O colar é um sistema extremamente eficiente na propriedade leiteira. Ele tem 2 funções básicas. Um é monitorar a atividade desse animal. Essa alteração de atividade indica que esse animal está tendo ou iniciando o processo de cio. Todas essas informações são captadas por uma antena que está dentro do freestall e é jogado para dentro do computador para que o produtor possa visualizar essas atividades de cada animal rapidamente no computador. Esse monitoramento de atividade indica exatamente o horário em que a vaca entrou em cio e qual o horário que ela deve ser inseminada. Então são 2 pontos muito importantes para melhorar a taxa de prenhez. Aumenta muito a taxa de concepção, a taxa de prenhez final do rebanho quando eles estão usando esse monitoramento de atividade. E a outra parte, outra função do colar é esse dispositivo que fica do lado esquerdo do animal, o rumen da vaca é do lado esquerdo, e o objetivo desse dispositivo é medir a taxa de ruminação. Quantas vezes esse animal está ruminando
por minuto. O sistema então vai mostrar para o produtor graficamente que essa taxa de ruminação caiu e o produtor vai chegar e vai olhar exatamente aquele animal onde ele identificou. Hoje esse sistema está em mais de 2 milhões de fazendas leiteiras no mundo inteiro. São mais de 15 milhões de vacas monitoradas pelo sistema. O Cemex AI24 já é realidade dentro de muitas fazendas parceiras da Cemex em todo o Brasil. Uma solução completa que permite ao produtor uma maior eficiência e rapidez dentro da sua fazenda, quando a questão é identificação de cio e diagnósticos de enfermidades. E a opinião dos pecuaristas é unânime. A ferramenta é indispensável. Confira alguns depoimentos. Hoje nós estamos com os dados dos zootécnicos da fazenda bem mais equilibrado graças ao programa. Antes e depois, como é que tá? É muito diferente, muito diferente. A facilidade de trabalho, o nível de incidência de problemas, né? O diagnóstico de saúde ali ajuda demais você pegar o animal antes que ele debilite. O custo de medicamento foi lá para baixo, porque nós passamos a conseguir resolver problemas que você gastava cargas de antibióticos apenas com preventivos. Às vezes o funcionário nem não vai no curral ver o que está acontecendo com animais. Nós pegamos uma certa confiança com o programa que dá para rodar, às vezes, até sem você estar vendo os animais. Então, o funcionário monitora, eu tenho a oportunidade de estar em casa, qualquer lugar que eu tiver, estar monitorando junto com eles. Né? Facilita a cobrança. Opa, isso aqui ficou, você está vendo tudo. É um sistema fantástico. A taxa de prenhez do primeiro cio aumentou consideravelmente. A gente pulou de 30% para 50% das vagas prenhez da primeira inseminação. Então, quer dizer, isso é observação de si, né? A taxa de serviço melhorou, a concepção e a taxa de prenhez também melhorou bastante. Isso prova que o programa está sendo útil. A gente pegou uma vaca outro dia com um deslocamento de homogênese através do 24. O AI24 se tornou o olho do manejo? Com certeza. Hoje eu não consigo me ver aqui nessa fazenda sem o AI24. Não dá mais para ficar sem ele. Hoje em dia não dá. Pelo também a quantidade de animais, né? Então você não controla mais um por um. Quando você tem 50 vacas, ainda você vai e controla, dá para ver e tal. Mas com 300, 400 vacas hoje, não dá mais para você ficar sem essa tecnologia. Não deixa mais colar? Não, deixa sem colar, não dá mais. Só se vier uma outra tecnologia melhor ainda, talvez para isso, mas sem os colar não dá mais hoje em dia. Acho eu. Roberts, é um sistema extremamente viável, inclusive pela facilidade de acesso, né? Como é que vocês conseguem acessar? Hoje você tem acesso pelo computador, aí você tem uma outra tela pequena que é mais para os funcionários e você consegue acompanhar até mesmo no teu smartphone, no teu celular, em qualquer lugar do mundo, aí você consegue ter o sistema na palma da mão. O benefício que traz para a fazenda é fantástico. Só de protocolos, para se ter uma ideia, eu fazia em torno de 40 a 60 protocolos mensais para conseguir manter o meu processo reprodutivo da fazenda. Após a utilização do programa, hoje se tem em torno de 6 a 10. Tá? Então, reduziu drasticamente. Só de custo com hormônios que eu gastava, eu já economizei bastante dinheiro. Já paguei? Não, ainda não. Se a gente for computar só o número de animais que a fazenda parou de perder, eu acho que já pagou grande parte do investimento. É uma taxa de retorno de investimento fantástica. Eu não vejo a fazenda sem esse sistema mais não. Faça você como os parceiros da Cemex e tenha um aliado dentro da sua fazenda. O Cemex AI24, além de ajudar na observação de cio, ainda aumenta as taxas de prenhez e reduz drasticamente os gastos com medicamentos e protocolos. Tenha em suas mãos a facilidade do controle de cio e das doenças dos seus animais. Procure o Regional Cemex mais próximo ou ligue 47-3231-0400 e consulte possibilidade de locação do sistema para sua propriedade.
Faltando 14 minutos para as 9 horas da manhã, hora de saber como está o mercado financeiro nacional e internacional nesta manhã de quarta-feira. Para isso, nós vamos até a B3, Brasil Bolsa Balcão, falar com Sara Kirchhoff nesta manhã. Sara, para você, muito bom dia. Quais são os destaques da quarta-feira? Bom dia, Antônio. Bom dia a todos. O destaque principal de hoje não tem jeito, né? O julgamento do Lula, do Luiz Inácio Lula da Silva, ex-presidente da República, lá em Porto Alegre, na capital gaúcha, que vai ser julgado ainda pelo caso do triplex do Guarujá. Então, todo mundo está de olho nesse julgamento hoje para ver quais serão os desdobramentos. Enquanto isso, o presidente da República, Michel Temer, está no Fórum Econômico na Suíça, onde ele já citou a safra recorde de grãos no Brasil, o superávit da balança e também a queda do risco país. Ele que está lá nesse Fórum Econômico, então, na Suíça. E aqui no Brasil, o país está de olho realmente no julgamento do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Vamos para as bolsas internacionais, então, na manhã dessa segunda-feira, para ver como... Dessa quarta-feira, para ver como se comporta o mercado nesta manhã. A Bolsa de Tóquio tem uma queda de 0,81%. Ela fecha em baixa por causa do iene forte, depois de 3 pregões de ganhos. Enquanto isso, Hong Kong tem uma leve alta de 0,08%, Xangai sobe 0,37%, Shenzhen sobe mais de 0,5% e Seul tem uma leve alta de 0,06%. E as bolsas da Europa, como se comportam na manhã desta quarta-feira, em queda, todas as principais bolsas da Europa nesta manhã. Frankfurt cai levemente em 0,05%, Londres tem uma queda de 0,26%, Paris desvaloriza em 0,10%, Madrid cai 0,13% e Milão tem uma leve queda de 0,06%. Outro destaque desta quarta-feira é que o Conselho de Administração da Caixa Econômica Federal decidiu afastar definitivamente os 3 dos 4 vice-presidentes que estavam afastados por suspeita de envolvimento em esquemas de corrupção e que são investigados pelo Ministério Público Federal e também pela Polícia Federal. E daqui a pouquinho eu volto com mais informações de mercado, mas antes eu quero mostrar o fechamento do dólar e do índice Bovespa ontem, na terça-feira. Ontem o dólar avançou frente ao real. Vou começar com o Ibovespa, vamos lá. Ibovespa teve uma queda bem significativa ontem, lembrando que o Ibovespa bateu um recorde histórico na segunda-feira e ontem teve uma queda de 1,22%, encerrando aos 80.676 pontos. E entre as principais quedas da terça-feira, aparecem as ações da Uzi Minas, com uma desvalorização de 4,36%, com o papel negociado em R$ 10,77. As ações do Grupo Vale também tiveram uma queda acima de 4%, com o valor do papel em R$ 40,85. As ações também Bradesco Participações em queda de 3,82% por R$ 30,71 o papel. E as ações da Eletrobras, olha só, ontem as ações da Eletrobras registraram queda de 3,71% com o papel negociado por R$ 20,78. E isso acontece justamente num dia depois que ela estava entre as principais altas do índice Bovespa, com valorização acima de 6% na segunda-feira. Isso acontece justamente no movimento de realização de lucro, depois que os papéis sobem muito, a tendência é que eles saiam para que aí sejam realizados lucros através aí da venda e compra e venda de papéis pelos investidores. E daqui a pouquinho eu volto com mais informações de mercado. Antônio, devolvendo o sinal para Campo Grande, é com você. Obrigado, Sara, pelas informações, pela participação. A Sara Kirchhoff volta daqui a pouquinho aqui no Bom Dia Produtor com mais informações de mercado e vamos também acompanhar para saber se esse julgamento do Lula se vai afetar o mercado financeiro nesta manhã de quarta-feira. Faltando 10 minutos para as 9 horas da manhã, vamos a um breve intervalo, voltamos em 2 minutos. 8 horas e 53 minutos pelo horário brasileiro de verão. Bom dia, produtor, de volta na sua manhã de quarta-feira. E agora o assunto é sobre o refis do Fundo Rural. A Secretaria de Receita Federal publicou no Diário Oficial da União uma instrução normativa que regulamenta o refis do Fundo Rural. Você acompanha agora mais detalhes na reportagem de Odacil Canepa. O que mais preocupa o setor rural está relacionado à possibilidade da Receita bloquear os bens dos devedores. Para os analistas do mercado, o bloqueio sem ordem judicial é um retrocesso jurídico.
Tanto que o Partido Socialista Brasileiro, o PSB, já entrou com uma ação no STF contra o projeto. O partido questiona vários itens do refis do Fundo Rural. A ação no STF está com o ministro Marco Aurélio e não tem data para ser julgada. O produtor que aderir ao programa tem que pagar 2,5% do débito e o restante em até 176 vezes. A bancada ruralista se prepara para derrubar os vetos do projeto do Fundo Rural. Isso deve acontecer no retorno do recesso parlamentar, já a partir de fevereiro. Odacil Canepa para o SBA. E início de ano é hora de relembrar os principais assuntos e também as principais reportagens e entrevistas que foram ao ar aqui no Bom Dia Produtor. Agora o assunto é ovino-caprinocultura. Um dos assuntos que mais preocupa o produtor do setor é sobre a verminose. A Elaine Valdez conversou com um especialista que deu dicas importantes com relação à prevenção da verminose. Veja. E o assunto é ovino-caprinocultura. E olha, a verminose é um dos maiores desafios para quem cria caprinos e ovinos, pois impacta diretamente no consumo de alimentos, afeta a digestão e a absorção de nutrientes, reduz a eficiência reprodutiva e, consequentemente, a produtividade geral do rebanho. Assunto dos próximos minutos do Bom Dia Entrevista. Para orientar melhor sobre como deve ser resolvido esse problema para quem trabalha com ovino-caprinocultura, estamos aqui recebendo em nossos estúdios um médico veterinário, professor e também coordenador de projetos do Centro Tecnológico de Ovinos da Uniderp, Dr. Marcos Barbosa Ferreira. Bom dia, professor Marcos. Seja muito bem-vindo aqui aos nossos estúdios. Muito obrigado. Então, começam as chuvas, aumentam-se também as incidências. E quais são os principais parasitas dos ovinos? Em primeiro lugar, o que causa maior espoliação chama-se Haemoncus contortus. Ele tem o intestino de forma espiralada quando você olha o verme e por causa disso se chama de contortus. Contortus. E esse intestino é vermelhinho porque está cheio de sangue. Então ele é o nosso vampiro, entre aspas, fica lá no abomaso. E ele suga muito sangue, não só né? Porque há uma infestação grande. Infestação, esse é o problema, né? Exatamente. Se fosse só um, não teria nem... Ele passava em branco, mas o problema é que ele infesta em grande quantidade e aí o animal acaba sendo muito espoliado, levando à anemia. O animal morre de anemia mesmo. Isso que eu ia te perguntar, como que ele age então no organismo do animal, até para o produtor, às vezes só olhando para o animal ele já consegue identificar que tem algum tipo de verminose prejudicando o animal? Uma das estratégias de controle é nós fazermos acompanhamento do animal, né? Então, quando você repara que os animais estão sempre com uma diarreia, estão perdendo produtividade, é sempre bom a gente fazer um levantamento. Uma das coisas mais rápidas que a gente faz é olhar a mucosa, né? Então, quando o animal está anêmico, a mucosa sai de um rosa brilhante e vai indo para branco, pálido. Em umas fases mais agressivas, ele tem uma perda de água, né? Ele dá um edema, uma perda de água de dentro dos vasos sanguíneos, vem para a pele e a gente vê uma papeira chamada, né? Um edemazinho embaixo. Isso daí já é um caso que o animal já está entrando num caso grave. Já um pouco pior, então. Aí você já tem... Ainda dá tempo de tratar, né? Entrar com um vermífugo de amplo espectro, na realidade um vermífugo que funcione, porque a gente está com uma falta de produtos no mercado hoje. É mesmo? É uma outra preocupação? Sim, por causa do uso indiscriminado. Criou-se há muito tempo atrás uma falsa verdade que a ovinocultura, na ovinocultura você tinha que todo mês vermifugar os animais, o rebanho todo. E não é assim? Não é. O uso indiscriminado de vermífugos levou à resistência da verminose contra os vermífugos, né? De maneira geral, principalmente Haemoncus contortus. Então existem poucas moléculas hoje no mercado e por ser mais recentes elas têm um custo alto. Custo alto para você comprar o montante, mas ele não sai caro quando você põe a dose por animal, né? E você tinha me perguntado de outros vermes. Isso que eu ia te falar. E quais são, além do vampiro,
Quais outros? Nós temos o Trichostrongylus, né? Ele fica também lá no intestino, ele não expolia tanto no sangue, mas eles competem por nutrientes dos animais. E mais um que é muito parecido com a tênia que nós temos. Sim. Né? Ele é um verme comprido, uma fita comprida, chega a 2,5 metros dentro do animal. E aí ele fica também no intestino delgado, e ele fica competindo com a alimentação. Esse daí, por exemplo, ele não suga nada, ele absorve pela pele dele. Caramba! Né? E chega a ter tanto dele que acaba obstruindo o intestino. E o animal pode morrer por obstrução. Né? Mas de longe, o que está em primeiro lugar lá no pódio é o Hemoncus contortus. Que é o... Esse é mais problemático. Mas quando você usa... O nome, um vulgo? Não, ele não tem. A doença acaba sendo hemoncose por causa do nome dele. Tem o nome que em inglês chama ringworm, né? Aqui antigamente chegaram a traduzir com verme do pau do barbeiro, né? Porque nos Estados Unidos existem na frente das barbearias aquele postezinho vermelho e branco. Sim, é verdade. Né? Só que você não consegue ver ele, porque ele não é fácil de ver. A amoniese, às vezes, o animal expele. No caso do hemoncus, quando o animal morre, você faz uma necropsia, abre o abomasum dele, você vê uma quantidade, uma infinidade de vermes mexendo ali, né? E aí, nesse momento, você fala, olha, é só uma constatação. Agora, vermífugo... E como que a gente faz para tratar? Bom, a melhor coisa... Como que significa, como que a gente vê a influência? Exatamente. Como tratar disso também? Queda de desempenho, animal com pelo arrepiado, triste, anêmico. A gente tem um método que a gente faz, chamado método Famacha, que pega todos os animais, vai passando e vai olhando o olho, separa esses animais. Tá? O ideal é colher fezes e fazer o exame de ovos por grama. De quanto em quanto tempo é o ideal, professor? Existe isso? O ovinocultura é fácil de lidar porque o animal é fácil. Você pega ele, não é igual um boi que você tem que laçar. Então, periodicamente, quem já trabalha com ovinocultura, no dia a dia, já consegue observar os sinais que os animais estão dando. Então, a gente passa todos os animais, olha o olho deles, separa esses animais. O que já tiver com papeira, a gente já trata de vez, né? Pesa ele e faz o tratamento. E os outros, a gente colhe os que são suspeitos, nós colhemos as fezes e mandamos para o laboratório. E quem tiver já um microscópio na fazenda, já é fácil de fazer. Facilita já, né? Tem uma receitinha de você fazer, pega as fezes, pesa junto, faz um diluído e olha no microscópio com uma lâmina específica, e ali você conta a quantidade de ovos. A gente consegue identificar visualmente da família do hemoncus, da família dos estrôngilos, da amoniese, né? A gente consegue identificar e, no final, multiplica essa quantidade de ovos por 50, né? Por 100 no final, e dá a quantidade de ovos. Acima de 500 ovos por grama de fezes, nós tratamos. Aí você trata só os animais doentes. Os que não são doentes você não trata, porque senão você continua correndo o risco de criar resistência. Né? O tempo aqui é muito curto, eu tinha umas 2, 3 perguntas para a gente aproveitar o conhecimento do professor, mas então só para a gente poder concluir, estamos começando esse período das águas, mais chuva, maior incidência de verminose. Dá uma dica então para o pecuarista, para o produtor que está aqui sintonizado, o que fazer, professor Marcos? Ovinocultura, você seleciona os animais existentes, não deixa os sensíveis se multiplicarem. Sensível, aquele animal você trata, ele volta a pegar verminose, trata, volta a pegar verminose. Se a alimentação não tiver em dia, água de qualidade, comida de qualidade, você vai ter uma recidivância sempre. Mas se tiver tudo em dia, animal bem alimentado, mas ele continuar adoecendo, você isola esse animal, não deixa ele se multiplicar, porque é uma relação muito grande entre resistência de animais. Então, esses resistentes, eles vão responder muito bem se você estiver tratando muito bem esses animais com alimentação. Basicamente isso. Olha só, palavras de quem entende sobre o assunto. Nós conversamos com o professor, que também é médico veterinário e professor do curso de Medicina Veterinária da Uniderp, professor Marcos Barbosa Ferreira. Grata pelas orientações. E a gente vai continuar de olho. Vamos sim. Obrigado, bom dia. 9h03 pelo horário de Brasília. Vamos voltar até São Paulo para saber da Sara Kirchhoff se existe alguma movimentação no mercado financeiro em função hoje do julgamento do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Vamos saber com a Sara Kirchhoff. Vamos voltar a São Paulo até a B3. Ô Sara, tem alguma movimentação no mercado financeiro em função do julgamento do Lula?
Tem alguma movimentação, sim, e não tem jeito, né, Antônio? O Brasil inteiro está de olho nisso, o mundo inteiro está de olho nisso. Inclusive, tem muitos jornalistas de diversas partes do mundo que estão lá em Porto Alegre acompanhando esse julgamento do Lula. E isso tudo, é claro, que vai impactar diretamente no mercado durante esta quarta-feira. Lembrando que a possível condenação do ex-presidente Lula pode fazer com que ele se torne inelegível aí nas próximas eleições. Daqui a pouquinho eu vou trazer o dólar atualizado na manhã desta quarta-feira. Mas antes eu queria falar de outro mercado, que é o mercado de terras agrícolas e que vem tendo uma retomada aí ao longo do último ano e agora já no início de 2018 também. As terras no sul e sudeste brasileiro são as terras mais valorizadas por enquanto, exatamente por causa da questão de infraestrutura que essas regiões oferecem na comparação com outras regiões do país, elas acabam então sendo mais valorizadas. E sobre este assunto eu conversei ontem aqui na Bolsa de Valores de São Paulo com o analista Márcio Perim e nós vamos acompanhar agora essa entrevista. Márcio Perim, analista da consultoria IEG FNP, seja bem-vindo ao SBA. A gente agradece pelo convite, prazer estar aqui atendendo essa solicitação de conversar um pouquinho sobre o mercado, que é o nosso dia a dia. Tá ótimo. Falando de mercado então, nos últimos anos a gente vinha observando uma desaceleração na venda de terras e agora parece que esse negócio está retomando um fôlego aí, né? Com bastante força, né, Márcio? O mercado ele é muito retraído, começou a retrair desde que ocorreram as limitações de investimentos estrangeiros, a partir de 2010. Desde então ele entrou num período forte de desaceleração, com um pico dessa desaceleração em 2014 e 2015, foi o auge da crise política, econômica, de credibilidade, enfim, credibilidade do país. Desde então os investimentos cessaram, muito pouco se fez em termos de negociação de grandes áreas no Brasil. Negociações pontuais, fazendas, sítios pequenos entre vizinhos. O que a gente observou em 2017 é que voltaram a ocorrer sondagens, a procura de investidores maiores, alguns investidores institucionais, mas principalmente grandes produtores e grandes empresas procurando áreas para expansão. Mas o foco, nesse caso, essencialmente por áreas já prontas, preparadas para produzir. Áreas onde eu não preciso investir grande montante de capital, que eu não tenho que fazer abertura, que eu não tenho que fazer investimento em infraestrutura e, especialmente, que ela tem uma logística barata. Isso é essencial. É por isso que a gente vem observando um crescimento maior nas vendas das terras do sul e sudeste do Brasil, em função justamente dessa logística mais facilitada? Exatamente. No sul e no sudeste a gente tem uma logística, naturalmente, por ser uma região mais consolidada, mais desenvolvida, ela tem uma estrutura melhor, uma estrutura produtiva melhor, estradas melhores, as fazendas estão localizadas em regiões mais próximas de cidades e centros de consumo, então para tirar o produto da fazenda e colocar ela no centro de consumo é mais barato. O que a gente observa não é que um grande aumento de volume em relação às áreas consolidadas, às áreas novas, mas sim em relação ao que a gente vinha observando historicamente. Sul e Sudeste são regiões onde dificilmente acontecem negócios grandes. Já é uma região consolidada e um perfil produtivo que predomina pequena propriedade. Então são pequenos sítios, algumas fazendas um pouco maiores, mas de pequeno porte. Com coincidindo produtividade boa, preço favorável, as margens dos produtores dessas duas regiões ficaram positivas em sucessivos anos. Isso tem mantido aquele produtor que tinha intenção em talvez sair da atividade, ele ficou, e atraído novos entrantes e principalmente estimulado aquele produtor que já tem um determinado porte, já consegue ter uma estrutura, a avançar, a buscar a área para crescer a escala dele. Márcio, quem são esses novos entrantes? Quem são esses investidores? Geralmente o produtor, muitos casos são profissionais liberais, porque geralmente não vão em grandes investimentos. Enquanto no Mato Grosso a gente fala em bilhões, em dezenas de milhões, em alguns casos centenas de milhões para montar um negócio, no Sul e Sudeste, por serem imóveis menores, o montante é muito reduzido. Então, muitos casos são profissionais liberais bem-sucedidos, empresários bem-sucedidos que investem numa atividade produtiva que eles veem como segura e rentável.
A gente estava falando também da disparidade dos preços, né, de acordo com as regiões, inclusive de acordo com uma reportagem do jornal Valor Econômico, uma terra na região cafeeira aqui do interior de São Paulo pode chegar a custar até 25% a mais do que uma terra em outras regiões do país, né? Vocês têm esses levantamentos médios que mostram onde as áreas estão mais valorizadas hoje, né, Márcio? Na região cafeeira, o café ele passou por um período muito de preços, de margens muito apertadas por longos períodos. E nos últimos 2, 3 anos, as margens melhoraram para produtores mais significados. Os produtores menos significados, que não atingem níveis de produtividade altas, eles ainda têm uma certa dificuldade, mas mesmo estes ganharam dinheiro. Então o produtor cafeeiro começou a não ser apenas, não apenas ter prejuízo, mas começou a ter um pouco de rentabilidade. Isso estimulou a expansão de produção de café em áreas de alto potencial, áreas principalmente, onde é que o café valoriza mais? Áreas de altitude, principalmente acima de 800 metros, mas se for 900, 1.000 metros de altitude, são áreas de excelência, e mecanizáveis, onde eu não demando tanta mão de obra para a colheita do café. Essas regiões onde mais se valoriza. Nessa região a terra vale ouro, como a gente costuma brincar. Ela é muito cara, é muito demandada. E a região de São Paulo, ela tem essas características. A região de Franca, Pedregulho, ela tem essas características. Uma região de altitude, solos de boa fertilidade e clima favorável e mecanizável. Essas áreas valem bastante. Tem um alto potencial, são das áreas mais caras do estado, são essas áreas. Ela com café chega a valer mais de 200 mil por alqueire. Sim. Uma área produzindo próxima à cidade com boa infraestrutura chega a valer mais de 200 mil reais por alqueire, que daria na faixa de 60 mil reais por hectare. Márcio, e como consultoria vocês indicam esse tipo de investimento hoje? Nós não indicamos nem investimento que você não sabe o que você está fazendo. Antes de você pensar em investir em um negócio de terras, é importante saber o que você quer desse negócio, saber como é que funciona o mercado de... quando a gente fala em mercado de terras, a gente está associando sempre ao mercado de commodities, seja ela soja, milho, café, algodão ou boi. Qualquer terra, ela está voltada para uma commodity. Então, ou seja, você precisa saber produzir a custo competitivo e entender que preço de commodity ele é sequenciado de altos e baixos. Na alta, todo mundo quer produzir. Na baixa, todo mundo quer sair. Sim. Então, se você não tiver um bom preparo psicológico e financeiro, você simplesmente não sobrevive. Então, por isso que hoje a gente vê essa demanda em áreas de café, por exemplo. No passado, muita gente não aguentou e saiu. Agora, com a melhora do fator qualidade, mais a percepção de qualidade do produto, redução de custos em colheita mecanizada, expansão de melhoria do negócio, tem atraído muitos entrantes, muitos aventureiros também. Esses aventureiros, eles não costumam aguentar por longos períodos. A primeira crise de preços, ele costuma sair fora. Então, antes de buscar investir num negócio de terras, ou qualquer outro negócio, vale para qualquer negócio, entenda o que você está fazendo. Então, a gente sugere que estude o negócio, procure um especialista que entenda da técnica e do negócio. Márcio, e para terminar, a redução na taxa básica de juros, ela também estimula esse tipo de compra, né? Estimula por dois fatores. Primeiro, que ele reduz o custo do giro do financeiro. Então, para fazer um capital de giro, ele se torna mais barato. Então, é mais fácil fazer um investimento na abertura ou na expansão de área, na compra de investimentos. Se eu fizer ela financiada, ela se torna mais barato, porque tem um custo financeiro menor. Então, reduz o meu custo financeiro. E outro que os investidores, que geralmente estão, entre aspas, acomodados com investimento em renda fixa, ele precisa buscar outros investimentos. E nessas horas a terra acaba aparecendo como um investimento interessante também. Entendido. Márcio Perim, mais uma vez, obrigada pela sua participação aqui no SBA e volte sempre. Eu te agradeço pelo convite. Um bom dia. Tá ótimo. Nós voltamos ao programa.
E por aqui eu vou devolvendo o sinal para Campo Grande, mas daqui a pouquinho, em seguida, eu volto trazendo as cotações atualizadas do café, da soja e do milho, tanto no mercado físico quanto no mercado futuro. Antônia, com você mais uma vez. Obrigado, Sara, pelas informações. Daqui a pouquinho nós teremos informações de mercado para você em tempo real, direto da B3 Brasil, Bolsa Balcão, 9 horas e 13 minutos. Voltamos em 2 minutos. 9 horas e 16 minutos. Bom dia, produtor, de volta na sua manhã para falar agora sobre previsão do tempo para a região norte do país. Instabilidades tropicais não dão uma trégua para a região norte. E isso acaba beneficiando os pastos e também os produtores ficam muito felizes. Vamos saber agora se essa fase otimista para a região norte do Brasil deve permanecer até quando. As informações com a Juliana Rezende, da Somar Meteorologia. Juliana. Como o solo já está com umidade bastante elevada na maior parte da região norte, agora os pastos ainda mantêm bom ritmo de desenvolvimento na maior parte das áreas em azul e rosa. Mesmo com as chuvas perdendo um pouco mais de intensidade ao longo dos próximos períodos, o risco para prejudicar os pastos é muito baixo. Nos próximos 5 dias, as instabilidades tropicais seguem abrangentes. Tem previsão de pancadas fortes, acumulados que podem alcançar 50 milímetros em 5 dias. Durante a segunda semana, essa chuva agora da região norte acaba perdendo um pouco mais de intensidade durante o período do dia 30 até o dia 3 de fevereiro. Só que a chuva perde mais força na metade norte da região, enquanto que na metade sul a chuva ganha cada vez mais intensidade por conta de instabilidades tropicais na região. Tem previsão de acumulados que podem passar de 50 e alcançar até 70 milímetros em apenas 5 dias. No decorrer do terceiro e último período, até o dia 8 de fevereiro, a metade sul da região nortista que ainda recebe as pancadas mais expressivas. De maneira geral, a chuva ainda ocorre de maneira abrangente na maior parte da região norte, beneficiando grande parte do crescimento dos pastos. Hoje eu encerro por aqui a minha participação. Até mais. Obrigado, Juliana, pelas informações, pela participação. A Juliana volta amanhã, logo cedo, aqui no Bom Dia Produtor. Mas agora é hora de saber como que está o mercado financeiro, como que estão as commodities brasileiras comercializadas na B3 Brasil Bolsa Balcão. Vamos para São Paulo saber com a Sara Kirchhoff quais são os destaques, como que está o mercado do café, também de outras commodities brasileiras. Sara? Vamos começar pelo café, então, Antônio. O café primeiro no mercado físico, de acordo com o indicador CPEA, Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada. Enquanto o café arábica teve queda ontem, café robusta teve uma alta no indicador CPEA. O café arábica teve uma queda de 0,47%, quase 0,5%, e com isso a saca de 60 quilos ficou em R$ 443,62, ela que estava em R$ 445,71, então teve essa queda de quase 0,5%, e no acumulado do mês de janeiro também tem uma queda acima, nesse caso acima de 0,5% o café arábica no indicador CPEA. E o café robusta teve uma leve alta ontem, passando aí de R$ 316,38 a saca para 10 centavos acima, uma alta de 0,03% no dia, só que no acumulado do mês, café robusta segue com uma queda acentuada no indicador CPEA, uma queda que passa dos 11%. Já o café robusta na Bolsa Futura de Londres, ontem também registrou uma queda, diferente do café robusta aqui no Brasil que teve alta no mercado doméstico, né, uma leve alta. O café robusta na Bolsa Futura de Londres teve uma forte queda ontem, que foi influenciado também pela queda do arábica em Nova York. Mas na manhã desta segunda-feira, o comportamento do café robusta é diferente. O café robusta vem em alta na manhã desta quarta. Os contratos com entrega em março sobem 0,28% e aparecem por $1.754 a tonelada. Os contratos com entrega em maio sobem quase 0,5% por $1.741 a tonelada, e os contratos com entrega em julho também sobem aí próximo de 0,5% e aparecem por $1.768 a tonelada. Café arábica ontem, como eu falei, teve queda na Bolsa de Nova York também, influenciado aí especialmente por uma espera de safra recorde no Brasil, né? E a
fortalecimento do dólar foi o que acabou limitando as perdas. E na manhã desta quarta-feira, a café arábica sobe em Nova York. Os contratos com entrega em março têm uma alta de 0,16% e aparecem por $1,21 por libra-peso, enquanto os contratos com entrega em maio sobem 0,20% por $1,23 por libra-peso. Contratos com entrega em julho aparecem por $1,25 por libra-peso e contratos com entrega em setembro, mês referência no mercado do café, aparecem por $1,28 por libra-peso. E o café BMF Bovespa, negociado na B3 em São Paulo, tem alta no contrato de março, uma alta de 0,20% e estabilidade no vencimento de setembro, que com isso está em $153,50 a saca. Do mercado do café, vamos para o mercado do boi gordo e bezerro. Ontem, enquanto o preço do bezerro caiu no indicador CPEA, o preço do boi gordo o bezerro subiu e o boi gordo teve queda. O bezerro, então, com a alta que ele teve ontem no indicador CPEA, uma alta acima de 1%, o preço do bezerro por cabeça em Mato Grosso do Sul foi para R$ 1.156,11. Só que no acumulado do mês de janeiro ele segue em queda, uma queda próxima de 1,5%. E a arroba do boi gordo no estado de São Paulo teve uma forte queda ontem, uma queda de quase 1,5%. Com isso, o valor da arroba por aqui ficou em R$ 145,65. E com isso, agora no acumulado do mês, o boi gordo tem uma queda e os frigoríficos seguem aí testando o mercado. No mercado futuro, o boi gordo terminou a terça-feira ontem em alta, com exceção ao contrato de outubro, que é o mês referência para o mercado do boi gordo. E na manhã desta quarta-feira, vamos ver como estão as negociações para o boi gordo BMF Bovespa aqui na B3 em São Paulo. O boi gordo vem em queda nesta manhã. Os contratos com entrega em janeiro têm um recuo de 0,24% e no valor do ajuste anterior, a arroba está em R$ 146,60 e nos últimos negócios, R$ 146,25. E os contratos com entrega em fevereiro têm uma queda um pouco acima de 0,5%, passando aí de R$ 145,75 para simplesmente R$ 145 a arroba nos últimos negócios. O contrato de outubro, como eu falei, teve queda ontem, então ele nesse momento aparece por R$ 151,25 a arroba no ajuste anterior. Voltando para o indicador CPEA, agora falando um pouquinho de suíno e de frango, os dois produtos registraram queda ontem aqui no Brasil no indicador CPEA, o Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada. O preço do suíno congelado no estado de Santa Catarina, com essa queda, foi para R$ 3,37, uma queda acima de 1% no dia e que passa de 0,5% no acumulado do mês de janeiro. O frango também teve queda, o frango no atacado de São Paulo é o frango congelado, o suíno é vivo, o frango é congelado, suíno em Santa Catarina e o frango em São Paulo. O frango congelado, então, teve uma queda de 10 centavos no quilo. Com isso, o preço foi para R$ 3,44, acentuando ainda mais a queda no acumulado do ano para os preços do frango. Lembrando que esses recuos no início do ano, de acordo com os consultores do CPEA, eles são normais, considerando a diminuição na demanda em função das férias escolares e desse período de mais calmaria. E com isso, esses preços aí das carnes acabam tendo um certo recuo natural nesta época do ano e depois os preços se recuperam com a volta às aulas, especialmente depois do carnaval, quando a vida começa realmente a voltar ao normal para muitas famílias, né? Do preço do suíno e do frango, já vou passar para os preços do milho. Ontem, o milho no CPEA, aqui no mercado doméstico, de acordo com o Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada, teve uma queda. A queda foi de 0,15%, não foi assim tão acentuada. Com isso, a saca de 60 quilos no indicador CPEA aparece por R$ 32,57. No acumulado do mês de janeiro, a queda é de 3,5%. Essa queda já chega a ser bem acentuada para o milho aqui no mercado doméstico nesse início de ano. E no mercado futuro, o milho também teve queda ontem na Bolsa Futura de Chicago e é pressionado pela ampla oferta global de milho.
Só que na manhã desta quarta-feira, o milho mostra uma recuperação lá em Chicago, com os principais contratos em alta, altas que se aproximam aí de 0,5% na manhã desta quarta-feira. Os contratos com entrega em março avançam 0,42% e nos últimos negócios aparecem por $3,52 por bushel. Contratos com entrega em maio também com alta acima de 0,40% por $3,61 por bushel. Contratos com entrega em julho de 2018 em alta de 0,40% por $3,69 por bushel e contratos com entrega em setembro com uma alta de 0,46% por $3,77 por bushel. O milho que também acompanhou ontem a queda do trigo, né? Lembrando que os dois andam praticamente juntos porque são substitutos na ração animal. E o milho BMF Bovespa na manhã desta quarta-feira, vamos ver como que se comporta. Milho vem em queda nesta manhã. Os contratos com entrega em março caem 0,36% por enquanto. Ontem, no ajuste anterior, então, o preço da saca aparecia em R$ 32,92. Nos últimos negócios, R$ 32,77. A tabela, é claro, ela fica sendo atualizada porque o mercado está em total movimento. Até este momento, foram 1.000 negociações para o vencimento de março, um volume expressivo de negociações para esse vencimento aí que está em queda. Os contratos com entrega em maio têm uma desaceleração de 0,18%. No ajuste anterior, o valor da saca estava em R$ 32,81 e nos últimos negócios R$ 32,75, assim como a última atualização agora do contrato de março. E os contratos com entrega em setembro têm um recuo de quase 0,5% na manhã desta quarta-feira. No ajuste anterior, o valor da saca estava em R$ 31,90 e nos últimos negócios cai para R$ 31,75. O que subiu ontem foi a soja. A soja tanto no mercado físico brasileiro em um dia de muitas movimentações com grandes vendas, quanto também no mercado futuro. No indicador CPEA, o preço da soja no estado do Paraná ficou em R$ 67,77, com uma alta de quase 0,5% no dia, mas no acumulado do ano, soja no indicador CPEA no mercado físico tem uma queda que passa de 1,5%. Essa alta de ontem ela é justificada também com as preocupações no clima, com o clima aqui no Brasil, especialmente pelo tempo mais seco lá no Rio Grande do Sul, que é também um grande produtor de soja no Brasil. No mercado futuro, a soja teve a 7ª sessão seguida de alta em Chicago ontem, mas na manhã desta quarta-feira mostra uma desaceleração. Os futuros da oleaginosa lá na Bolsa de Chicago. Os contratos com entrega em março têm um recuo de quase 0,5% e por enquanto aparecem por $9,81 por bushel. Contratos com entrega em maio também queda de quase 0,5% por $9,93 por bushel e contratos com entrega em julho queda também próxima de 0,5%, aparecendo por $10,03 por bushel. Para encerrar as cotações de hoje, soja BMF Bovespa negociada na B3 em São Paulo, temos somente o ajuste anterior, que foi o fechamento de ontem. Contratos com entrega em março, então, aparecem por $21,74 a saca. Contratos com entrega em maio, $21,99 a saca. E contratos com entrega em julho estão em $22,21 a saca. Todos estes no ajuste anterior para a soja futura BMF, negociada aqui na B3 em São Paulo. E antes de encerrar minha participação por aqui, vamos ver como está o dólar na manhã desta quarta-feira. Ontem o dólar avançou frente ao real e hoje, na manhã desta quarta-feira, pelo menos ele está em queda, uma queda que passa dos 13,5%. A tabela está sendo atualizada também constantemente, mas nesse momento o dólar comercial aparece em R$ 3,22 mais 10. E a gente vai seguir aqui na Bolsa de Valores acompanhando toda essa movimentação ao longo do dia e mais tarde no mercado do campo eu trago todos esses números e os fechamentos atualizados mais uma vez lá às 5h35 horário de Brasília. Antônio, é com você. Informações pela participação, 5h35, mais informações do mercado financeiro com o mercado do campo com a Sara Kirchhoff, direto da B3 Brasil Bolsa Balcão. Nós ficamos por aqui, nós voltamos amanhã às 7h15 da manhã, desde já. Obrigado pela audiência, pelo seu carinho, pela sua companhia. Perdeu algum conteúdo? Daqui a pouquinho você pode acessar o nosso canal no YouTube, youtube.com/canal do Boi. Para você, ótima quarta-feira. Até amanhã. Acorda que o galo já cantou e o sol já vem fazer brotar mais um novo dia.
lenha no fogão, café pra esquentar e a bicharada no quintal. Horta pra molhar, tira leite no curral, arreia